Jó e o sofrimento humano. Jó nos ajuda a entender melhor o sentido da existência humana. Ele nos leva a pensar no quanto a vida representa um desafio permanente e nos faz meditar sobre o sentido do sofrimento. O que significa ser feliz? Há quem responda que a felicidade é uma utopia, uma invenção. Na vida o que existe são apenas momentos felizes. Mas para você, em que consiste a verdadeira felicidade? Todos os dias fazemos alguma coisa que nos proporciona felicidade ou algo que nos empurra para a infelicidade. A cada instante podemos aprender a ser mais felizes ou mais infelizes. Tudo depende daquilo em que acreditamos. Na realidade, são poucos os que sabem realmente o que é e o que não é ser feliz. Quase todo mundo busca ser feliz em lugares onde a felicidade não está. Há inclusive quem diga que a felicidade não existe. Jó é um exemplo de que a verdadeira felicidade existe sim. Ela é fruto da luta interior, da busca pelo sentido da vida encontrado apenas em Deus. Jó era um homem bom, rico e feliz, mas viveu uma experiência muito amarga ao perder tudo que possuía, até os próprios filhos. Por isso sua história é bem atual e pode nos ajudar a buscar a verdadeira felicidade, a experiência humana sempre aliada ao amor de Deus. Jó é o livro mais antigo da Bíblia, junto com Gênesis. Contém ainda importantíssimas revelações teológicas como atividades de anjos, o caráter maligno de Satanás e os primeiros indícios de algumas ciências. Isso é muito importante, pois acontece lá no início da Bíblia. Jó, homem justo e rico. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Ele era justo, honesto, temia o Senhor Deus e procurava não fazer nada de errado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e desfrutava muita prosperidade. Tinha muitos escravos. Jó era considerado naquele tempo o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos se visitavam sempre e ofereciam grandes festas. Toda vez que havia um banquete, Jó se levantava de madrugada e intercedia pelos filhos para que todos fossem purificados e transformados. Um certo dia, Satanás aparece diante de Deus entre seus anjos. Ele é claramente descrito como uma força impessoal ou como um espírito mau. De onde você veio? Perguntou o Senhor a Satanás. Estive rodeando a terra,
observando os homens. Você reparou em meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me respeita e obedece e procura não fazer nada de errado. Também nem podia ser diferente. O Senhor deu a ele tudo do bom e do melhor. Protege a ele e a família contra todos os perigos. Deu a ele livramento contra males e doenças e fez dele um homem riquíssimo. Não é à toa que Jó é obediente. Mas experimente deixá-lo sem nada. Logo ele vai se rebelar e dizer coisas horríveis contra Deus. Pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó possui e até mesmo com a família dele. Só quero que você o deixe vivo. Então Satanás se retirou da presença de Deus e logo entrou em ação. Jó perde os filhos e as riquezas. Passado algum tempo, quando os filhos e filhas de Jó estavam numa festa na casa do mais velho, começou a desgraça de Jó. Um dos empregados chegou correndo e disse: "E a gente estava ali na fazenda arando a terra com os bois, enquanto as mulas pastavam ali perto. De repente, um bando de ladrões sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada os empregados todos. Só eu consegui escapar. Vim correndo trazer a notícia." O empregado ainda não terminara de falar quando apareceu outro, ofegante, trazendo péssimas notícias. "Os raios mataram todas as ovelhas e todos os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia." Mal esse homem falara quando chegou um terceiro empregado. "3 grupos de bandidos caldeus nos atacaram, roubaram os camelos e mataram a espada os empregados. Só eu consegui escapar." Mal esse homem dera essa notícia quando chegou outro e disse: "Seus filhos e filhas estavam numa festa na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto uma terrível ventania que derrubou o telhado da casa. Todos morreram. Só eu escapei com vida. Vim correndo avisar o senhor." Então Jó se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça em sinal de profundo sofrimento. Depois se ajoelhou, colocou o rosto junto ao chão e adorou a Deus, dizendo: "Nu saí do ventre da minha mãe e sem nada vou morrer. O Senhor me deu tudo e agora tomou de volta. Louvado seja o nome do Senhor." Mesmo enfrentando tanta desgraça e sofrimento, Jó, em momento algum, acusou Deus de ser o culpado de tudo o que lhe acontecera. Assim, Jó não pecou. Ele não se revoltou contra o Senhor Deus. A segunda prova de Jó.
Chegou novamente o dia em que os anjos foram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás mais uma vez estava entre eles. De onde você vem? Estive dando uma volta pela terra e observando os homens. Então você deve ter reparado que Jó é mesmo o homem mais justo de toda a terra, sincero e obediente a mim. Ele ainda me ama de todo o coração, mesmo depois que eu permiti que você tirasse tudo que possuía, inclusive os filhos. Mas Satanás continuou provocando. É só mexer com ele para ver o que acontece. Qualquer um ficaria até contente de perder tudo, desde que pudesse ao menos conservar a vida. Se o Senhor estender a mão e tirar a saúde de Jó, aí verá como ele acabará negando e amaldiçoando a Deus. Vamos ver. Faça o que quiser com Jó, só não tire a vida dele. Satanás saiu da presença de Deus e lançou uma terrível doença sobre Jó. O corpo dele ficou inteiro coberto de feridas, da cabeça aos pés. Sofrendo demais, Jó sentou sobre um monte de cinzas e com um caco de barro começou a se coçar. Sua mulher, vendo aquilo, exclamou, revoltada: "Você insiste em ser honesto, mesmo depois de tudo que Deus nos fez? Amaldiçoe o Senhor e morra." "Mulher, o que você está dizendo é uma loucura. Se recebemos do Senhor tantas coisas boas, por que não haveremos de aceitar também o sofrimento e a desgraça?" Assim, mesmo sofrendo tanto, Jó não disse uma única palavra contra Deus. Três amigos de Jó souberam do que havia acontecido a ele. Planejaram então visitá-lo. Quando eles viram Jó de longe, não reconheceram o amigo. Cheios de tristeza, começaram a chorar e a lamentar. Durante os 7 dias e 7 noites seguintes, os três se sentaram sobre cinzas, sem dizer a Jó uma única palavra, pois viram que a dor de Jó era grande demais. Falar não adiantaria nada. Jó reage contra o sofrimento. Finalmente, Jó quebrou o silêncio na presença dos amigos e amaldiçoou o dia em que nascera. Maldita a noite em que disseram: "Ele nasceu, é homem." Que esse dia se transforme na maior escuridão e até mesmo Deus, lá do alto, se esqueça dele e nunca mais deixe a luz do sol brilhar. Que a escuridão e as trevas o dominem e as nuvens o cubram. Que aquela noite seja fria e gelada e desapareça do calendário. E que nela não se escutem gritos de alegria. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha. E que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me trouxesse ao mundo, não me poupando de todo esse sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que minha mãe me segurou no colo, me deu o seio, me amamentou?
Se houvesse morrido, eu estaria agora dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou entre governadores que encheram inutilmente suas casas de ouro e prata. Ah, se minha mãe houvesse feito um aborto às escondidas, eu não teria existido, como as crianças que jamais viram a luz do dia. Na sepultura, os maus já não podem praticar maldades. Quando eles morrem, os que vivem sofrendo debaixo do seu jugo poderão descansar. Quando morrem, os prisioneiros descansam, pois não mais escutam os gritos dos guardas da prisão. Depois da morte, todos são iguais, ricos e pobres, brancos e negros, sábios e analfabetos. Até o escravo fica livre dos seus donos. Por que os infelizes continuam vivendo quando desejam tanto a morte? Para os desesperados, a morte vale mais que um tesouro. Por que, então, não vem para eles? Que alívio seria se pudessem descer à sepultura. Por que deixar viver aquele que caminha às cegas, cercado de angústia? De tanto chorar e gemer, nem consigo comer. Minhas lágrimas correm como o rio. A desgraça que tanto temia foi o que me aconteceu. E o que mais provocava medo em mim foi justamente aquilo que acabou me atingindo. Não tenho paz nem descanso, somente agitação, sofrimento e muita tristeza na vida. Elifaz então disse: Jó, será que você não se ofende se lhe disser umas palavras? Alguma coisa tenho de lhe dizer. Não posso ficar calado. Você ensinou tanta gente a confiar em Deus. Você ajudou fracos, caídos e desanimados. Insistiu com eles que nunca desistissem, que sempre tentassem de novo. Você se lembra? Quando alguém tropeçava cansado, suas palavras o animavam e ele se punha de pé. No entanto, agora que chegou a sua vez de passar por sofrimentos, você se desespera e perde a vontade de viver. Onde está sua confiança em Deus? Será que seu temor a Deus não lhe dá esperança? Por acaso Deus já destruiu um justo ou castigou sem motivo um inocente? Na minha opinião, aqueles que plantam sementes de maldade por onde passam, esses é que colhem de volta maldade e desgraça pelo que fizeram. Como numa tempestade, são destruídos pela ira de Deus. Eles rugem como leões ferozes, mas o Senhor os faz calar, quebra os seus dentes. Como leões velhos já não podem caçar. Morrem de fome e os filhos deles são espalhados pelo mundo. Então veio a mim de mansinho uma mensagem, um grande segredo, numa voz tão baixa que mal consegui ouvir. Certa noite, quando todos dormiam, tive um pesadelo que me encheu de pavor. De repente, meu corpo inteiro começou a tremer. Percebi alguém diante de mim. Parecia um vulto, uma sombra. Olhei bem, mas não pude ver a sua forma. Fez-se um profundo silêncio e depois ouvi uma voz. Por acaso é o homem justo e correto diante de Deus?
Será que alguém consegue ser puro aos olhos do Criador? Deus não confia nem mesmo nos seus anjos celestiais, até neles encontra defeitos. Então você acha que Ele vai confiar no ser humano, criatura feita de barro, criada do pó e podendo ser esmagado como um inseto? A vida é tão curta. O homem pode estar vivo de manhã e estar morto à tarde, ou daí a 1 minuto. Morre para sempre, e ninguém se importa com isso. Nossa vida se acaba como a luz de uma vela. Com um sopro, ela se apaga. Ele morre sem ao menos haver descoberto a razão da vida. Grite por socorro, Jó. Você verá que ninguém vai responder a seu pedido de ajuda. Será inútil até pedir auxílio aos anjos. Ficar desesperado e ansioso é bobagem, só leva à loucura. Observei a vida do homem que vive revoltado. A princípio tudo vai bem, mas logo lhe acontecem a desgraça e o sofrimento. Seus filhos não se sentem seguros, as pessoas os rejeitam, ninguém os defende. O rebelde fica sem ter o que plantar. Os ladrões lhe roubam tudo. Mas nada disso acontece por acaso. É resultado do seu desequilíbrio e de suas más ações. Os carentes cobiçam tudo que eles têm, devoram seus bens. Isso é tão normal como o fato de voarem as faíscas para o alto. A pobreza e as necessidades não brotam da terra. Nós é que as provocamos, Jó. Jó, se eu fosse você, me voltaria contra Deus. Entregaria a Ele meus problemas. Pense nas coisas maravilhosas que Ele faz. Ele dá chuva à terra, faz cair água sobre os campos para dar alimento às pessoas e aos animais. Deus eleva os humildes e põe num lugar seguro os que choram. Ele faz com que o plano dos espertos falhem e que fracassem as nações. Ele surpreende os espertos em sua própria esperteza. Ele dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Jó, feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze seu castigo. Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo com as próprias mãos. Na sua casa você viverá em paz, e quando procurar pelas coisas, não sentirá falta de nada. Você terá muitos filhos, e será grande o número de seus descendentes. Eles serão tão numerosos quanto o capim no pasto. E você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Jó, a vida nos ensina que as coisas acontecem assim mesmo, como estou lhe falando. Acredite, é verdade. Pense nisso tudo que ele disse, para seu próprio bem. Jó se sentiu desafiado pelo discurso de Elifaz e reagiu. Se alguém pudesse pesar na balança meu choro e meu sofrimento, veria que a minha dor é mais pesada que todas as areias das praias deste mundo. Deus me castigou com toda espécie de sofrimento. Não estou reclamando à toa. Por acaso o boi reclama quando tem bastante capim para comer? Por acaso alguém come sem sal a comida sem gosto? A clara do ovo, por exemplo?
pois foi isso que aconteceu comigo. O que antes desprezava, sou agora obrigado a engolir. Quem dera que Deus me ouvisse, quem dera que me esmagasse com sua mão, em vez de me deixar sofrendo tanto. Sofro muito, mas estou inocente diante de Deus, pois não desobedeci a sua palavra. Por que demora Ele tanto em me tirar a vida, se meu fim é certo? Será que imagina que sou de pedra ou de bronze? Não sinto dor, nem tenho emoções. Vocês, meus amigos, estão me tratando como se eu houvesse negado a Deus, me revoltado contra Ele. Por acaso pedi que vocês me dessem qualquer coisa? Alguma ajuda ou consolo? Tudo que quero é uma explicação para meu sofrimento. Por que estão criticando o que estou dizendo? Vocês estão desprezando as palavras de um homem desesperado. Olhem nos meus olhos e vejam se estou mentindo. A vida neste mundo é muito dura. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, mas quando morrerem, não haverá sabedoria na face da terra. De que me vale me condenarem por um lamento numa hora de profundo desespero? Se vocês ficassem calados, poderiam passar por sábios. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. Julguem meu caso mais uma vez e sejam bem sinceros. Vocês verão que não mereço este sofrimento. Jó, como é possível que você se considere um sábio, dando respostas vazias, opiniões que não valem nada? Um sábio não diz palavras inúteis, nem se defende com razões sem lógica. Você só está demonstrando com isso que não respeita a Deus, nem lhe dá o valor que ele merece. Você fala assim por causa do seu pecado. Na verdade, você fala com segundas intenções para nos enganar. Pois saiba que suas próprias palavras o condenam. Por acaso, você é o primeiro homem que nasceu sobre a terra? É mais velho que as montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Só você, afinal, é sábio. Mais ninguém é o dono da verdade e da sabedoria? Tem mais conhecimento que nós? O que sabemos, aprendemos com homens sábios e idosos, mais velhos que seu pai. Então, por que você despreza o consolo e a ajuda que, em nome de Deus, lhe oferecemos com nossas palavras amigas? Por que você se deixa levar pelas emoções, lançando chispas de fogo com os olhos, cheio de ira, falando coisas terríveis contra Deus? Zofar entrou na conversa e disse: Jó, você me deixou perturbado. Por isso eu respondo logo. Suas repreensões são um insulto, mas eu sei dar a resposta certa. Se você sabe realmente tudo o que deve fazer, então faça. Jó encarou os amigos e disse: Até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com suas acusações?
Já perdi a conta de quantas vezes vocês me ofenderam. Sei que não sou perfeito, mas nenhum de vocês pode me acusar de qualquer erro grave, digno de tão terrível sofrimento. Vocês estão querendo usar a minha desgraça para provar a si mesmos que são justos e sinceros. Tenham piedade de mim, vocês que se dizem meus amigos, e assim os tenho considerado, porque a mão de Deus me derrubou. Será que já não chega o castigo de Deus? Com tudo isso, vocês ainda insistem em se voltar contra mim? Olhem, hoje sou pele e ossos, um morto-vivo ambulante a se arrastar sem forças. Entre aqueles que estavam na casa de Jó, havia um jovem chamado Eliú. Pelo fato de Jó estar convencido da sua inocência, os 3 amigos desistiram de continuar falando. Eliú ficou muito contrariado com Jó, porque ele se dizia inocente e culpava a Deus. Eliú repreendeu também os amigos, por não haverem respondido a Jó como deveriam, dando a ideia de que Deus é que estava errado. Todos ali eram mais velhos que ele. Por isso Eliú fez questão de falar por último. Quando viu que ninguém soube responder a Jó, ficou furioso e começou a falar. Eu sou jovem e vocês idosos. Por isso esperei. Não me atrevi a dar a minha opinião. E me disse a mim mesmo: que fale a voz da experiência, que os cabelos brancos mostrem a sua sabedoria. Mas que estou dizendo? Acontece que a idade não confere sabedoria. A sabedoria só vem quando o espírito do homem é inspirado pelo Espírito de Deus. Aprendi que nem sempre os velhos sabem estabelecer diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Portanto, escutem o que digo. Enquanto vocês escolhiam as melhores palavras para convencer Jó, eu prestava muita atenção. Contudo, percebi que nada do que vocês diziam estava conseguindo convencer Jó. Como podem então afirmar que descobriram a sabedoria? É Deus e não um ser humano que terá de dar a resposta a Jó. Eu jamais teria dito o que vocês disseram, mas a conversa era de vocês, não minha. Sem argumentos, vocês tiveram de calar. Mas agora decidi falar. Não vou mais ficar em silêncio. Também direi a Jó minha opinião. Se eu não falar, sou capaz de estourar como um vinho guardado numa bolsa ou num odre bem fechada. Não aguento mais. Preciso desabafar. Não vou fazer elogios a ninguém. Se usar de bajulação, Deus logo vai me castigar. Eu não sei usar elogios mentirosos. Jó, responda a meus argumentos se puder. E se prepare para discutir comigo. Você disse que queria um intermediário entre você e Deus. Aqui estou eu. Não tenha receio. Para Deus, você e eu somos iguais. Somos formados do mesmo barro. E nossa vida é um sopro do seu espírito. Por isso acredite que sou seu amigo e que falo com todo respeito. Escutei muito bem o que você disse várias vezes. Estou inocente. Creio que você não tem razão nenhuma em se revoltar contra Deus,
porque Ele é maior que as criaturas humanas. Por que você acusa o Senhor, afirmando que Ele não dá atenção às nossas queixas? Deus tem várias maneiras de falar. Nós é que não lhe damos atenção. Ele se revela aos homens quando estão dormindo profundamente. Ele fala com eles por meio de sonhos ou de visões. Ele os faz escutar seus ensinamentos e lhes dá sabedoria e instrução para que mudem suas ideias erradas, se livrem do orgulho e evitem o castigo terrível que sempre tem para o pecado. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com dores fortes e contínuas. O doente então perde o apetite, recusando-se a comer qualquer comida, por mais gostosa que seja. Ele vai emagrecendo até virar pele e osso e chega às portas da morte. Contudo, se chegar um anjo do céu para cuidar dele e pedir em seu favor e lhe ensinar o que é certo, Deus dirá a esse anjo: salve este homem, porque seu pecado já foi pago. Então ele terá saúde como de um bebê e ficará forte como um jovem. Fará orações ao Senhor e receberá a resposta. Viverá feliz na presença de Deus, que o aceitará de novo como um homem justo. Então este homem confessará aos amigos: pequei, desobedeci a Deus, mas Ele me perdoou. Ele me livrou da morte e me fez andar pelos caminhos da sua luz. Saiba você que me ouve, que Deus faz acontecerem essas coisas na nossa vida, como fez acontecerem na vida de Jó, e em alguns casos, várias vezes, para nos livrar da morte eterna e sermos iluminados por sua luz. Então, ouça com atenção, Jó. Fale apenas se tiver uma resposta séria ao que lhe disse. Meu desejo é lhe mostrar onde você está certo e onde está errado. Jó não disse nada e Eliú continuou: respondam agora vocês, que são instruídos e sábios. Será que Deus faria alguma coisa errada? Será que Ele, o Todo-Poderoso, cometeria injustiça? Ele, na verdade, jamais é injusto, nem julga os homens com más intenções. Ele nos retribui de acordo com o que fazemos e dá a cada um segundo o que merece. Quem entregou o poder ao Senhor Deus? Quem o elegeu governador do universo? Se Deus quisesse, poderia nos matar agora. Bastaria Ele nos tirar o fôlego, interromper nossa respiração. Assim, todas as pessoas morreriam juntas. No mesmo instante, voltariam novamente ao pó. Agora, Jó, se você é sábio, escute o que vou dizer. Se Deus fosse um Deus perverso, como governaria o mundo? Por que então você acusa Deus de ser injusto e perverso com você? Deus condena os reis e as autoridades quando são maus, sem caráter. Ele não mostra preferência pelas pessoas que estão no poder, nem favorece os ricos em prejuízo dos humildes e pobres. A morte pode vir de repente, sem que nada se possa fazer. Não existe nenhum lugar no mundo onde alguém possa escapar
ao olhar de Deus. Sem fazer alarde, o Senhor castiga os poderosos diante de todos, como se fossem criminosos. Basta que se afastem dele e se recusem a obedecer às suas leis. Jó, você já pediu ao Senhor Deus que lhe mostrasse as suas faltas? Já decidiu parar de praticar o mal? Se você orgulhosamente não aceita o que Deus faz, como espera que Ele faça o que você quer? Você é quem precisa responder, e não eu. O que você acha? Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Ele dá ordem aos relâmpagos que saiam brilhando das nuvens e faz as nuvens aparecerem a qualquer hora como se fossem inteligentes. É você, por acaso, quem comanda as corças para darem cria? Quem dá comida aos corvos quando os filhos gritam e se agitam em seu ninho por não terem o que comer? Tudo na natureza e no universo é prova da infinita inteligência de Deus. Eu jamais teria o atrevimento de discutir com Ele isso. Estaria pedindo que Ele me destruísse. Deus muda o coração de Jó. No meio da tempestade, o Senhor Deus falou com Jó. Quem é você para negar a sabedoria dos meus planos com sua ignorância? Onde você estava quando criei o mundo? Quem mediu os continentes com trena e fio de prumo? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e todos no céu davam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão. Jó, alguma vez na sua vida, você ordenou que viesse a madrugada e começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales como se fossem dobras de um vestido. Essa luz é clara demais para os perversos e os atrapalha para praticarem a violência. Jó, você já visitou a nascente do mar? Já passeou pelo mais profundo do mais longínquo oceano? Alguém já lhe mostrou
os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim. Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que sabe. Senhor, o que posso responder? Não tenho valor. Já falei mais do que devia. Agora prefiro ficar calado. Não tenho mais o que dizer. Jó, mostre agora que você é valente e responda. Será que você está querendo provar que sou injusto, que sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olhe para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e os humilhe, esmague os perversos no lugar onde estão, sepulte na terra os homens maus. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas próprias forças. Então Jó olhou para o alto e disse: Ó Deus, eu reconheço que para o Senhor nada é impossível e que nenhum dos seus planos pode ser impedido. Tu me perguntas como me atrevi a colocar em dúvida a tua grande sabedoria, uma vez que sou apenas um homem ignorante. Senhor, eu falei das coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não conseguia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia apenas por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os próprios olhos. Por isso estou profundamente envergonhado de tudo que disse. Sentado aqui no chão, sobre um monte de cinzas, eu me arrependo. Depois que terminou de falar com Jó, o Senhor Deus repreendeu Elifaz, Bildade e Zofar. Estou indignado com vocês por não haverem falado a verdade sobre mim, como Jó falou. Agora ofereçam sacrifícios. Meu servo Jó vai orar por vocês, e eu aceitarei a sua oração e não castigarei ninguém. Eles foram e fizeram como Deus mandara. Em seguida, cada um deu um dinheiro e um anel a Jó. O Senhor Deus abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele ficou muito mais rico, teve 7 filhos e 3 filhas. Jó viveu ainda 140 anos. Ele viu netos e bisnetos nascerem. Morreu bem velho e feliz.
Quem bajula os amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Quem pratica o mal é apanhado na armadilha dos próprios pecados. Mas os honestos andam livres e felizes. O orgulhoso acaba sempre humilhado, mas quem é humilde será respeitado.